Já deu uma dica do nosso tema de hoje? Ageless. Você sabe o que é isso? A era da não-idade. Eu tô nessa era, gente, aquelas bem loucas, né? Essa carinha de 20, mas na verdade 40, eu não sei. Os produtos evoluíram, a gente quer parecer mais jovem, o que é envelhecer bem? Vamos tentar responder a todas essas questões hoje, neste programa, nessa edição do Eva. A Adriane Yoshida já começa explicando melhor esse conceito. Gente, primeira coisa, que eu estou no meu lugar de fala. Ah, pronto. Sou aqui uma mulher middle age, do alto dos meus 45 anos, eu acho que eu não tenho mais a outra metade se eu viver até 90, então eu já tô na metade mesmo, né, gente? Mas é o seguinte, são as mulheres, o que a gente fala desse movimento ageless é de você não mais se identificar pela idade, né? São muitas mulheres que... Porque o que acontece? A gente tem estereótipos, as mulheres mais velhas, as mulheres de middle age, as mulheres de meia idade, elas são muito... a sociedade supõe que elas vivam uma vida que na verdade não é a vida que elas vivem hoje. Hoje as mulheres de 40 anos se sentem muito jovens e estão muito na ativa, inclusive elas têm hábitos típicos da geração Y ou dos millennials, que são os nascidos entre 1980 e 1994. Então, assim, não se prendem a empregos convencionais, elas acompanham a tendência sem virar escravas, elas trocam de parceiro se estiverem infelizes e não têm medo de mudanças. Então, assim, é um novo movimento que vem muito além da beleza, é muito além da imagem. Eu sei que a gente também tem um vídeo da Regina Casé, que é embaixadora do movimento Ageless no Brasil. Vamos conferir? Se a gente está aqui, a gente é contemporâneo. Esse planeta está rodando há milênios. E se a gente casou de estar aqui naquela época, gente, a gente tem que se aproveitar ao máximo. Não pode uma criança estar se preparando para ser alguém. Então, de 1 até 20, você não é nada, você vai ser alguma coisa. Aí você tem um tempinho rápido, de 20 a 40, para ser alguma coisa. Depois de 40, eu, se Deus quiser, até os 100... Você tem mais 60 anos para ter sido alguma coisa? Ah, pelo amor de Deus, gente. Vamos embora mudar isso. Eu sei que você viu essa palestra inteira, né? Conta então, pra gente. Essa foi uma palestra da Regina Casé. Ela fez uma palestra sobre Ageless no ano passado no Festival PEF. E foi uma das palestras mais disputadas. E ela brilhou, porque ela é uma super stand-up woman. Mas assim, ela falou muito sobre isso, que ela não se sente com a idade que ela tem. Ela, na verdade, sente um moleque de 16 anos, inclusive ela fala, se dá pra ser transgênero e dá pra ser, enfim, você pode também ser trans-age, né? E ela se sente, assim, com uma super vitalidade, ela gosta de basquete, ela tem, assim, uma vivacidade dentro dela e ela não entende por que as pessoas ficam colocando todo mundo nas caixinhas da idade. Até isso que ela falou nesse vídeo que a gente acabou de ouvir, essa história, daí você tem 60 anos da sua vida para ter sido alguma coisa, quer dizer que nesse tempo você não vai ter nada para realizar, para se reinventar e para viver. Realmente é um questionamento muito válido, mas a real é que quando a gente tem essas mulheres que envelhecem aos olhos do público, a gente encara aí algumas polêmicas. Eu sei que a Amanda fez um apanhado aí pra gente discutir aqui no programa. Exato, acho que um caso bastante emblemático foi o caso da Xuxa, que postou uma foto no Instagram super in natura, na natureza, lá na imagem, super linda. E a galera não soube aceitar o fato de que Xuxa já tá com seus 55 anos e a sua pele, seu cabelo começam a mostrar os sinais desse envelhecimento, dessa longevidade aí que a gente tá conversando. E a Xuxa ficou muito triste porque ela falou assim que as pessoas não conseguem entender que ela está nesse processo de envelhecimento e que ela não gosta de botox, que ela não gosta de cirurgias plásticas, que ela se sente bem assim, vivendo como a Xuxa real que ela propõe para as pessoas. Teve um comentário até na foto dela que eu trouxe aqui porque eu achei bastante peculiar, que a pessoa escreveu assim: não precisa se encher de plástica, mas o básico, né, por favor. Uma micropigmentação de sobrancelha, pintar o cabelo já iria melhorar um pouquinho. Nada contra a idade, mas envelhecer bem, né? Se cuida que quem é rainha nunca perde as majestades. Padrões, padrões, padrões. Exato. Não, tipo, e é engraçado, porque o que é envelhecer bem? Uma grande interrogação. Exato. E agora mesmo no Morning, né, a apresentadora Maria Cândida, ela acabou falando
uma frase que a Xuxa também falou, que envelhecer na TV é muito triste, porque há toda essa cobrança de um padrão estético inalcançável muitas vezes, né? Que não tá no poder de todo mundo. Talvez no poder da Xuxa, que tem grana pra chegar nesse padrão estético dos sonhos das pessoas que é nunca envelhecer, acontece. Mas pra maioria das mulheres, Gente, talvez não seja uma realidade. Pra mulher, na sociedade, é proibido envelhecer, né? Ela envelhece, ela vira uma pessoa invisível pra sociedade. Então a gente tem que mudar isso. Pode ver, por exemplo, a questão dos cabelos grisalhos, né, Ju Romano? Total, gente. É assim, esse comentário que a Amandinha trouxe é um exemplo claro. É quase um crime, assim, você ter o cabelo grisalho. E todo mundo acha que o certo, na verdade, é você pintar, você fazer Porque um se procedimento você não estético. pintar, é considerado um desleixo. Um desleixo. Exato. Inclusive, todo esse movimento aí de achar que envelhecer é um desleixo, não sei o quê, é até uma coisa que é meio como se fosse um atentado contra a vida, né? Você não pode envelhecer, não é mesmo? E pensando nisso, em 2017 surgiu até um baixo-assinado na internet, numa plataforma que chama Care2, que era um baixo-assinado de vários ativistas ao longo do mundo, assim, ao redor do mundo, clamando para as empresas de cosmético pararem de usar o termo anti-aging. Porque o anti-aging, em tradução português, né, Literal. é anti-idade, assim, é anti-envelhecimento. E isso é muito contra a vida, né? Praticamente um Contra a atentado. natureza. É tipo, E é morra muito jovem. injusto, né? Porque se você for pensar, os caras, tipo um George Clooney da vida, um Richard Gere, quando eles ganham suas marcas e seus cabelos grisalhos, todo mundo considera que eles viraram, enfim, caras mais Charmosos. maduros, incríveis e tal. E as mulheres, por outro lado, não. Elas têm que estar com aquela carinha, enfim, que não tem nada a ver com a idade dela. E eu tô também refém dessa história. Eu acho que acaba fazendo todo mundo refém disso, porque acaba que a gente não tem grandes exemplos de mulheres que estão envelhecendo, por exemplo, deixando seus cabelos brancos. Agora a gente tem mais, mas envelhecendo assim aos olhos do público, porque todo mundo acaba nessa sopa da jovialidade. Tem que estar todo mundo softness. Não, e vai além, porque aí você olha as atrizes mais velhas em Hollywood, elas simplesmente desaparecem. E aparecem atrizes muito mais jovens para ocupar o papel que às vezes nem condiz com o personagem. Então isso é um absurdo, assim. Você, tipo, some. Não queremos mais você, queremos põe lá a Jennifer Lawrence pra fazer papel de mãe. Nossa, mas a menina é uma Tem, millennial. tipo, 20 anos. Ou Mas você isso- se entrega por completo aos procedimentos que estão te pedindo, ou você fica nesse limbo que é envelhecer, né? Enfim, mas em relação a isso, do jeito como a gente encara essa diferença de homem e mulher, a Michelle Lee, que é diretora de redação da Allure, que é uma das maiores revistas de beleza do mundo, em setembro do ano passado, ela falou uma frase que é muito legal, que é, a gente não precisa falar pra todo mundo parar de usar o retinol nem nada, mas é a maneira como encaramos o envelhecimento, começa pela maneira como falamos sobre ele. E com isso, ela resolveu parar de colocar em suas publicações o termo anti-aging, então é proibido. Outras publicações também adotaram esse posicionamento. É um posicionamento, né, gente? E, inclusive, neste mês mesmo que ela falou isso, que ela adotou essa prática, ela deu a maravilhosíssima Ellen Mirren na capa. Então, assim, para uma capa de beleza ali, uma mulher de idade já, enfim, com cabelos brancos, com as rugas à mostra, ela tá quase sem Photoshop também. Então é muito legal, assim, foi um posicionamento muito impactante mesmo, tanto pra indústria, porque, tanto pras leitoras de revistas, de sites e de publicações, quanto pra indústria mesmo, que passou a adotar também esse posicionamento e trocar nomes nas embalagens do produto. Aqui no Brasil a gente já tem, por exemplo, a Natura, que usa o termo anti-sinais. Então, assim, é uma coisa... não é tipo, você vai envelhecer, tudo bem. Mas você pode envelhecer com menos intensidade, ali, você pode de jeito mais suave. E, por exemplo, a L'Oréal, que não adotou só outro nome, que ela é Aging Perfect, que é envelhecendo de forma perfeita, assim, o que eu também tenho minhas considerações. Mas, enfim, é melhor do que anti-envelhecer, né? E mudou total o posicionamento também nas campanhas de beleza, adotando, às vezes, modelos mais velhas. A gente viu isso também na Semana de Moda Londrina, que em desfiles tinham modelos mais velhas de cabelo branco. Então, assim, acho muito legal a indústria como um todo adotar esse posicionamento, né? Agora, eu sei que a Amanda tem uma história de um tratamento que, assim, até que ponto as pessoas vão
para manter essa jovialidade. Claro Ai, que meu tem Deus. as coisas básicas que eu acho que já estão bem conhecidas da galera, o botox, preenchimento, enfim, tem vários tipos de procedimentos dermatológicos, mas teve um que chamou a atenção. A Amanda vai contar pra gente agora. Chamou atenção Na Pan. porque é muito bizarro, né? Lá em Nova York, não, errei, Califórnia. Tem uma startup que tá vendendo transfusão de sangue. Então, o que eles fazem? Eles coletam sangue de pessoas de 16 a 25 anos, pegam o plasma desse sangue e injetam esse sangue nas pessoas que querem rejuvenescer de alguma maneira. Então, eles recomendam esse procedimento para pessoas a partir de 35 anos. E eles 35 anos! 35 Pessoas anos. velhas de 35 anos. Já vão procurar aí. E é uma coisa meio Edward Cullen, É, né? meio chato. E eles acreditam que esse tratamento, ele evita doenças associadas ao envelhecimento, como doenças do coração, diabetes e Alzheimer. Então tem um De médico olho lá na que saúde, que sei lá. explica tudo, mas obviamente as pessoas foram atraídas para esse procedimento, obviamente, porque elas querem ser aquelas coisas que nunca acabam. Jovens para sempre vampira. Mas, Isso, gente- é assim como elas estão sendo chamadas. Inclusive, quem faz esse procedimento está sendo chamado de Eu tô em vampiro. choque, parece uma fanfic. Então, Exato. mas aí que tá errado, né? Porque não é parecer jovem, acho que é agir como um jovem, é pensar como jovem. Jovem no sentido de o lifestyle das pessoas que são mais livres, que estão menos preocupadas em manter seus establishments, né? Aquelas coisas todas conquistadas. Não é sobre só a imagem. Tem até uma pesquisa do Daily Telegraph, que é um jornal britânico. Ele fez uma pesquisa com mulheres britânicas sobre como elas se sentem na meia-idade, né? E aí eles trouxeram aqui a resposta das mulheres. 96% delas não se sentem, acima dos 40 anos, não se sentem na meia-idade. 80% acreditam que essas suposições sociais sobre as mulheres na meia-idade não representam a maneira como elas vivem. Então, acho que tem muito mais a ver com o jeito que você vive, leva a sua vida. E ainda tem uma delas que respondeu o seguinte: não me entenda errado, eu não tenho a ilusão de parecer que tenho 19 anos. Eu me sinto muito confortável na minha própria pele. Então, assim, não é sobre parecer jovem, é sobre agir de outra maneira que não esperado por uma pessoa de idade. E eu acho que a gente tem personalidades que, por esse ponto de vista, se a gente não tá falando só de visual, mas que já tem um lifestyle bem diferente do que se imaginava para uma mulher de 50, para uma mulher de 60. Eu acho que realmente essa percepção vem mudando. A Ju fez um levantamento, né, de Eu minas que fiz. já estão maduras e que continuam vivendo suas vidas aí com vários objetivos. Eu fiz uma listinha aqui bem maravilhosa de mulheres que tem mais de 40, né? Então, assim, e elas aparentam, assim, não tem gravidade, não faz efeito naquele corpo. Tem uma sorte. O tempo não faz, entendeu? Que é o seguinte, começando pela Angélica e pela Carolina Dickman. Carolina Dickman é um absurdo, né, gente? Porque ela tem 40 anos, ela tem exatamente a mesma cara de quando ela tinha 20. Ela continua com o colágeno tudo em cima, sabe? Eu aqui com 30 fiquei com um pouco de inveja desse colágeno aí, da pele firme. E a Angélica também, entendeu? E a Carolina Dickman, ela ainda não faz quase nenhum procedimento estético, assim. Ela faz uma coisa e outra, segundo ela, né? A gente acredita, porque, né? Enfim. Aí também temos, por exemplo, a Mônica Martelli, que eu acho que é um exemplo incrível, porque não tem nada a ver com o corpo, claro que assim, ela tá ótima também pra idade dela, mas eu gosto da Mônica Martelli porque ela começou a fazer sucesso com 36 anos, gente. Então ela é uma prova de que assim, você não precisa ter medo de envelhecer e passou o tempo de eu fazer sucesso na minha carreira. Tipo, não, sempre é tempo, sabe? Então a Mônica Martelli tá agora com 50 anos, bombando nos cinemas, tá de biquíni no filme com 50 anos, bem maravilhosíssima. E outro exemplo que eu gosto muito também é da Luísa Brunet, que é uma ex-modelo. Pra quem não conhece, difícil não conhecer a Luísa Brunet no caso. Mas a Luísa Brunet tá com 56 anos e esse ano ela resolveu entrar de novo na faculdade para estudar línguas. Então, quer dizer, também, não importa que você já tenha sido bem sucedida, você já fez a sua vida, sempre é tempo também de aprender coisas novas. Então, não precisa ter vergonha de, vou voltar pra faculdade, eu mais velha, só ter aquela galera jovem. Tipo, não, cara, vai lá realizar seus sonhos, vai viver, enfim. E também gosto também de outro exemplo aqui, Ana Paula Padrão, 52 anos, que deu uma entrevista pra Isto É Gente e falou que prefere seu corpo agora do que quando era adolescente. Que pessoa bem resolvida, não é mesmo? Quantas pessoas a gente conhece que falam isso, gente? Posso problematizar? Vai! Cheguei! Cheguei! Diga, Amanda Bossa. Então, vamos lá.
tem uma coisa que me incomoda um pouco nesse discurso, que é: eu preciso parecer jovem, ou eu tenho que usar uma roupa que me deixe com cara de jovem. Eu acho que estar confortável na sua própria pele também significa que você pode usar uma roupinha que não é super jovem e mesmo assim você se sentir jovem. Porque quando a gente tá falando de envelhecimento, a gente tá falando acima de tudo sobre maturidade, né? De aceitar que cada coisa tem o seu lugar e que tudo bem. Você não precisa parecer que tem 19 anos pra se sentir bem, ou se sentir com 50, parecendo que tá com 19, pensando as coisas modernas, agindo numa sociedade de maneira moderna e, tipo, mais abrangente do que você agiria em uma determinada idade. Mas me incomoda esse fato também de quando a gente pensa em envelhecimento saudável, a gente usa modelos como, sei lá, Carolina Dickmann, que é uma mulher magra, padrãozinha, bonitinha da Globo, sabe? Eu acho que os nossos olhares de envelhecimento tem que ser para outras mulheres um pouco mais reais, mais alcançáveis, senão a gente fica só projetando aquilo que a gente nunca vai conseguir chegar e continua numa eterna frustração, porque a gente nunca vai atender um padrão nem quando a gente envelhecer. Bom, mas a questão do padrão acho que vai além da idade, porque você pode querer esse padrão de um corpo de modelo com 20 anos e continuar fora do padrão e continuar infeliz se você está perseguindo um padrão. O que eu acho que essas mulheres têm é que elas estão se cuidando do jeito que elas acham que é interessante para elas, e eu acho que isso o corpo, eu acho que é um resultado do seu estilo de vida, de você comer bem, para você se sentir feliz, de você se sentir saudável. Acho que a beleza vem muito mais de fora, sabe? Mas eu vou puxar minha amiga de Romano aqui, porque a magreza não é sinônimo de bem-estar físico. Mas ela não tá falando da magreza. Assim. No caso da Mônica Martelli, ela tá falando das conquistas da Mônica. Sim, e mas a gente olha pra Mônica e ela é uma mulher por exemplo, Mas a Vera Holtz, por exemplo, não é um estereótipo. Exatamente. Padrãozinho. E ela mantém um bom humor, que é super difícil, porque as pessoas acham que ser madura é ser chata, ficar se levando a sério o tempo inteiro, entendeu? Mas a Vera é um bom exemplo do meu ponto. Ela é um ótimo exemplo do meu ponto, em que ela é uma mulher real, que não precisa ficar tentando parecer que ela tem menos do que ela tem de idade. Sabe e ela uma coisa que eu acho trágico e maravilhosa. E aí eu acho trágico mesmo, essa questão, por exemplo, se a gente for pensar em novela, protagonistas, né? Quem são as mocinhas, os mocinhos, os protagonistas da novela? Quando a pessoa vai ganhando uma certa idade, a não ser que seja uma Fernanda Montenegro, que tá todo mundo querendo colocar na novela, realmente os papéis interessantes, enfim, mais profundos, eles são oferecidos para esses jovens artistas, que eu acho que hoje trazem mais visibilidade, essa realidade que a gente vive. Mas uma coisa muito triste, e que até a Maria Cândida falou aqui no programa, é a questão do físico se sobrepor à sua capacidade e à sua experiência. Por exemplo, no caso do jornalismo, né? Então, nos Estados Unidos, ela até falou aqui, o que acontece? As âncoras, elas ganham idade e elas continuam no ar, né? Elas não são excluídas do processo. E no Brasil, a gente não vê isso acontecer muito. Tudo bem, Marília Gabriela, tá bom, gente, é uma pessoa, entendeu? Então, a gente tá falando assim, poderiam ser mais, porque a beleza invisibiliza o profissional da mulher, algumas vezes. E isso é trágico, né? A Vera Holtz, ela poderia muito bem ser protagonista no lugar da Marina Rui Barbosa. Mas não vai, você entendeu? Talvez alguém vai ter que parar pra escrever esse papel e botar a Vera Holtz protagonista. Senão, ela vai fazer o quê? A coadjuvante do núcleo de humor, que vai divertir muito a novela, talvez garantindo uma audiência, mas não vai ser aquele produtinho jovem novo que é o que vende. E isso é uma realidade, é muito difícil de ser mudada, é um movimento que eu acho que é muito mais embaixo, entendeu? O negócio, mas o triste, eu acho, é a aparência invisibilizar o profissionalismo. Agora, todo mundo, eu acho, quer envelhecer bem. E a grande pergunta, o que é envelhecer bem pra você? Pra mim, não sei, é fazer um botox ali uma vez por ano, porque eu não quero estar com tantas rugas? Eu faço. Muita gente acha louco. Eu não acho, só que eu acho, por exemplo, que quando eu tiver 60, eu tenho que ter alguma ruga, porque senão é muito bizarro também. Sim, parece a mãe da Maria da série lá, que fica com a cara assim, que nem então, assim, mexe, eu acho que tem expressão. As pessoas, cada um vai entendendo o Gente, que é. Eu vou falar uma coisa, que eu acho que a Ju compartilha do mesmo pensamento. Cara, o maior embate não é você e a sociedade, é você com você mesmo, na frente do espelho todo dia. É isso que eu ia falar, porque assim, eu não sou uma pessoa muito radical, então eu acho que assim, sempre trago pra realidade. Uma coisa é a gente estar de bem consigo mesmo, envelhecer bem, e tipo assim, no racional isso faz todo sentido. Mas a questão é que no emocional, quando você olha na frente do espelho e o seu braço tem uma pelanquinha, começou a surgir uma ruga onde você usava o delineador, aquela relação emocional que você tem no espelho, aquilo às vezes é incontrolável.
incontrolável. E você não consegue mais reconhecer a pessoa que você é naquele espelho. E aí, é uma coisa que a gente estava conversando antes do programa, que é o seguinte, talvez o grande segredo seja justamente não ficar fazendo de tudo para retardar completamente a velhice, porque ela vai chegar, gente. Não importa o que você faça, ela vai E chegar. ela é um processo, né, Gil? E é Foi um que a gente processo. estava conversando. Você não dorme jovem e acorda acorda velha. velha. Você passa por um processo, inclusive emocional, de amadurecimento, para que você chegue num lugar que é um lugar normal de vida, bem. Mas, Então, Amanda, eu lembro todas as rugas que nasceram em mim e o dia que elas nasceram, gente. Tenho no meu Eu diário. tenho um histórico aqui, um diário que eu conto. Olha, essa daqui foi aquele dia lá que eu pedi o divórcio. Essa daqui foi naquele dia lá. Enfim, uma brincadeira. Mas a gente vai ter que voltar a falar sobre esse assunto aqui, né? Porque rendeu muito. Rende muito, é muito bom. Eu tenho muitas dicas de beleza, inclusive, Até porque, mulheres. né, tem, eu inclusive estava aqui escrevendo uma matéria sobre cabelos brancos, que não vamos falar nesse programa hoje, mas estará no site ao final dele, tá? Olha, eu sei que a Adri também tem algumas dicas. Vai dar tempo? Vamos Rapidinhas, botar? vamos para as rapidinhas. Vamos para as rapidinhas, então.